Reino Eldon é uma nação que foi ocupada pelo Império anos atrás, e é um lugar onde a alquimia é extremamente avançada. A alquimia é o que a Raquel conhece como química. Para ocorrer a ocupação, o Grão-Duque foi designado para essa tarefa, e com a batalha, toda a tecnologia foi perdida. No entanto, a alquimia é o estudo para a criação de coisas. Então, mesmo com a tecnologia perdida, o que já foi criado ainda existe. E entre as coisas que restaram depois da batalha, há rumores de que um poderoso material explosivo desapareceu. Raquel pergunta se isso é tão importante quanto o Tesouro Nacional, o que Marcos confirma. Então, se na realidade não desapareceu, significa que foi fornecido. Aquela é uma nação que tem buscado independência há muito tempo. Então é certo que tentaram fazer algo em meio ao caos da Guerra Civil. Os nobres daquela nação são completamente podres. Desde os tempos antigos, aquele lugar sobreviveu através da venda do seu próprio povo como escravos. É por isso que eles nunca ganharam a independência. E também é por isso que é uma nação que está em constante monitoramento do Império. Mas ainda assim, eles ousaram entregar esse material. Então algo grande foi prometido a eles e por alguém que tenha poder. Raquel pergunta se o Duque Herisman, e Marcos vai dizer que não podia dizer isso, quando a carruagem sofreu um forte solavanco, após ser atingida por algo que causou explosão. Depois, a porta foi arrancada pelo Theo em sua forma mercenária. Uma pedra foi arremessada, atingindo o elmo dele. Quando Raquel abriu os olhos, ficou surpresa ao ouvir seu nome ser chamado por aquele que ela tanto esperou. Mas uma explosão aconteceu. Theo está correndo com a Raquel, que está preocupada com o Marcos. O Grão-Duque diz que não é com isso que ela precisa se preocupar, pois tem uma flecha vindo na direção dela, que o Theo consegue queimar a tempo. Aquilo ia acertar a Raquel. Aquela explosão é algo do Reino Eldon? A velocidade com que armaram o ataque é impossível, a menos que existam espiões dentro do Império. Então é assim que o Duque Herisman mostra a ela que ainda está vivo. Theo diz que seguindo esse caminho, eles chegarão até os soldados dela. Ele não acha que eles terão força o suficiente para alcançá-la lá. Mas Raquel segura, querendo saber o que ele está fazendo. Como ele não diz nada, ela o segura com mais força e pergunta se ele acha mesmo que ela vai simplesmente falar obrigada por ele salvá-la e seguir em frente. Sem falar que ele estava o tempo todo seguindo ela, né? Theo mente, dizendo que estava apenas passando por perto. E Raquel pergunta se então tudo até agora foi pura coincidência. Ela diz que eles vão sentar cara a cara e conversar sobre tudo. Mas Theo diz que vai parar ali. Raquel não gosta nem um pouco disso. Mas antes que eles possam dizer mais alguma coisa, o chão debaixo dos pés da Raquel começa a se quebrar, após mais uma explosão. No instante seguinte, Raquel está caindo, e Theo pula atrás dela, tentando alcançá-la, pois ele sabe que ela não sobreviverá a uma queda dessa altura. Quando ele enfim a pega em seus braços, percebe que o coração dela ainda está batendo, e que ela apenas desmaiou com o susto. Mesmo que não seja certeza, a única chance dele salvá-la é usar seu corpo para amortecer a queda. Mas então ele vê o colar que ela carregava. Um forte brilho é emitido, e o responsável por isso foi o colar. A água começa a ser gerada e a encher o chão embaixo da ponte. Assim o Duque e a Raquel caíram dentro da água, ao invés de cair para uma morte certa. Mas ao ser ativado, o colar começou a se quebrar, avisando a Liz, que acabou soltando a xícara que segurava. Bella pergunta o que aconteceu e se a xícara estava muito quente. Liz responde que quebrou. Bella, entendeu se tratar da xícara, diz que está tudo bem se a Liz não tivesse machucado. Mas para antes de completar a frase,
ao ver a Liz se debulhando em lágrimas, pois a irmã dela está em perigo. O passar do tempo é justo e igual para todos. No entanto, os acontecimentos são diferentes para cada um. Para Liz Agnos, esse ano foi o ano mais longo de toda a sua vida. Uma espera sem fim. Liz Agnos passou dia após dia sentada à janela, onde poderia ver de longe sua irmã voltando para casa. Nas cartas da Raquel, ela sempre escrevia o quanto amava a Liz, que a guerra logo acabaria e que em breve estaria voltando para casa. Assim que a guerra se iniciou, Liz viu constantemente em seus pesadelos sua irmã morrendo diante de seus olhos. Pesadelos que sempre acabavam da mesma forma. Liz repetia para si mesma que aquilo era um sonho. Raquel prometeu que voltaria. O colar que Liz fez, usando seu poder, ainda está intacto, então Raquel está bem. A irmã dela sempre cumpre o que promete. Então, como Raquel deixou esse tempo todo sozinha, Liz iria implorar pela atenção dela ainda mais quando voltasse e fazer mais arte. Liz se perguntou se deveria se jogar da escada igual aquela vez. Se ela ficar doente, mesmo que aconteça outra guerra, Raquel não sairá do lado dela, certo? Assim ela se decidiu a criar uma situação que será impossível a Raquel deixá-la, mesmo que seja para ir para a guerra. Raquel ficará triste de ter deixado ela. Mas então, um espectro da Liz aparece chamando de Menina Má. Ela falou que isso acabaria destruindo a irmã dela. Liz pensa que Raquel está machucada, em perigo, enquanto seu espectro diz que ela será abandonada. Liz pergunta por quem? Por sua irmã? Por aquele mundo? Ela quer sumir. Uma criança malvada que pensa coisas assim sempre será abandonada. Quando ela encontrar Raquel novamente, o que ela vai dizer? E se ela falar algo estranho? Mas ela não quer que sua irmã veja esse lado dela. Ela não quer. Bella pede para ela se acalmar. E Liz pensa que mesmo que sua irmã volte, ou nunca mais volte, ela não acha que conseguirá ser a mesma de novo. Raquel pergunta se então o Grão-Duque desapareceu. Rupert confirma e diz que o comandante dos Menas também. Raquel percebe que então esse maldito vai continuar com isso até o fim. Mas uma coisa ficou óbvia agora. A maldição dele ainda existe. Era algo que ela imaginava, mas quando tocou antes de desmaiar, aquilo que sentiu era muito mais poderoso e sombrio do que antes. Como não vai ser algo fácil de resolver, ele decide se afastar? Ele acha mesmo que isso é o suficiente? Toda vez que ela tenta conversar, ele simplesmente foge. Rupert se desculpa e diz que eles deveriam ter feito algo antes. Raquel diz que não. Eles estão falando daquele homem. Mesmo que eles tivessem reforçado a segurança e a patrulha, ele ainda teria dado seu jeito. Rupert diz que ela está certa. Mas enfim, agora restam poucos inimigos. Rupert concorda, mas tem algo que o preocupa. O que a Raquel sofreu foi grave. Ela não deveria estar fazendo uma viagem longa assim tão cedo. Raquel diz que prometeu para Liz que voltaria logo. Ela não quer que sua irmã passe mais nenhum dia sozinha. O céu claro começou a escurecer, até cair a chuva, mesmo estando longe da estação de chuvas. Isso é estranho, já que tem uma semana que está chovendo sem parar. Raquel pergunta se isso é apenas no território deles, e Rupert explica que outros territórios parecem estar passando por coisas parecidas, mas é principalmente no deles. Raquel então pergunta se o Rupert poderia ir se molhar na chuva. Rupert fica confuso com o pedido, mas acaba concordando. A carruagem para, a porta é aberta e Rupert sai. Ao ficar parado debaixo da chuva, Rupert sente algo. Raquel pergunta se é parecido com aquela vez. Rupert percebe que então ela já imaginava.
e confirma estar sentindo a mesma coisa que aquela vez quando eles foram procurar a jovem senhorita que tinha desaparecido. A chuva mágica. Parece que a Liz está triste. Eles levaram mais 2 dias para chegar no ducado. Quanto mais eles se aproximavam da mansão, mais forte e violenta a chuva se tornava. Ao entrar na mansão, Raquel pergunta para Bella onde a Liz está, pois ela vai encontrá-la agora mesmo. Bella responde que a Liz está trancada no quarto. Faz 3 dias que ela se recusa a comer qualquer coisa. Raquel diz que irá vê-la sozinha. Ao chegar em frente ao quarto da Liz, Raquel bate na porta e avisa que está entrando. Assim, ela abre a porta e encontra a Liz toda coberta e o quarto dela uma mistura de itens quebrados e água espalhada por todo lado. Com um sorriso, Raquel diz que é ela e pergunta se a Liz sentiu a falta dela, mas obtém como resposta apenas o silêncio. Então Raquel começa a se aproximar, enquanto diz que sentiu muito a falta da Liz. Mas antes de terminar a frase, Liz diz que não. Se a Raquel abandoná-la de novo, ela não quer mais vê-la. Ela odeia Raquel. Raquel pergunta se pode chegar mais perto, e novamente Liz apenas fica em silêncio. Liz diz odiar Raquel, mas não recusou. Mesmo que na história ela tenha sido uma menina maligna, cheia de ódio e maldade no coração, agora ela é apenas uma menina pequena e vulnerável. Uma menina que não sabe mentir. Uma criança normal. Raquel senta na cama e Liz pergunta por que ela não está falando nada. Raquel disse que sabia de tudo. Do poder horrível da Liz, dessa maldição que destrói tudo. Raquel sabe que a Liz não é uma criança do bem. Ela foi enganada, pois não foi uma boa irmã que ela trouxe para casa. Foi um monstro. Se Raquel sabia de tudo, então por que continua com ela? Talvez Liz tenha alguma utilidade. Talvez Raquel precise dessa maldição. Mas Raquel simplesmente abraça a Liz por trás e pede para ela nunca mais dizer isso. Não é necessário motivos para o amor de uma irmã. Liz diz não acreditar. E Raquel diz que isso não é algo que se acredita. É algo que se sente. Algo que simplesmente existe. Mas se precisar, ela pode mostrar para Liz o que existe dentro dela. Liz diz precisar e pede que ela mostre. Raquel diz que a Liz é uma menina forte. E ela não fala de ser forte em poder, mas sim de ser forte por dentro. Mesmo que a Raquel seja bem mais velha, ela admira muito a força da Liz e ama o quão determinada ela é. Mesmo que todos digam ser algo maligno, Raquel vê mais como algo necessário. Ver o futuro da Liz, ver o desdobrado do mundo em que ela estará, assistir a cada passo dela, é o que a Raquel está mais ansiosa. Mas Liz não entende o porquê. Raquel diz que ninguém consegue entender. Isso é algo que eles chamam de amor. Raquel sempre estará ao lado da Liz. Ela continuará na vida da irmã, provando quanto a ama, até que finalmente a Liz possa acreditar nela. Liz diz que quer que a Raquel sempre fique com ela e não quer que ela sofra ou se machuque. Raquel pergunta se isso é o bastante para ela acreditar nela, e Liz responde que sim. O maior problema delas chegou ao fim, então ela conseguirá realizar o desejo da irmã. Agora que o outono está chegando, elas podem preparar um piquenique, ou talvez estender um lençol na estufa de vidro e ficar olhando para as estrelas no céu. Raquel finalmente voltou para casa. À noite, Theo está enfaixado e logo o remédio deverá fazer efeito. Arthur pergunta se foi o Duque Herisman e Theo responde que talvez. Herisman deve ter visto uma oportunidade para agir e se livrar do imperador, que agora está fraco, usando um reino louco para se tornar independente. E quanto ao momento do ataque, para saber exatamente a situação interna do Império, tem que ser o Herisman. Mas agora tudo ficará mais fácil para eles, já que os ratos escondidos estão finalmente saindo da toca.
Tirando aquele incidente, a situação é excelente. Arthur repete o que o Dante disse com raiva. Eles ficaram mais de meio ano usando aquele capacete sufocante, perseguindo aquele maldito, para no fim não darem nada. Isso foi mesmo uma pena. Theo manda eles dois pararem e irem embora. Arthur sai primeiro e Dante deseja um bom descanso ao Theo antes de sair. Agora sozinho, Theo fecha os olhos. Ele sabe melhor do que qualquer um que ela não é idiota. Ela é alguém que consegue ver através dele e sabe mais dele do que ele mesmo. Então, com o que aconteceu, logo ela vai perceber o quanto ele está miserável. Antes que ela venha, ele precisa, de alguma forma, morrer. Ele não pode dizer que não tem medo dela ir confrontá-lo. No entanto, se ele não morrer logo, tem medo de voltar a desejar viver. Jogar fora qualquer resquício de consciência moral. Se deitar aos pés dela, feito um cão, implorando pelo seu cuidado. Esquecer da maldição e voltar a implorar pelo afeto dela. Fazer tudo que não pode fazer antes por causa de sua teimosia. E assim, como as pessoas normais. Mas então ele volta à realidade. Theo precisa acabar com essa linhagem amaldiçoada. Ele não pode se conectar com alguém. Não pode usar querer viver. Então ele precisa desaparecer logo desse mundo. Antes que ela se interesse pela dor dele. Antes que ela se machuque pela dor dele. Ele irá apodrecer assim. E talvez com alguma sorte, ela ao menos aparecerá em seus sonhos. Na manhã seguinte, Raquel pergunta qual a situação daquilo que ela pediu. Marcos informa que, assim como a duquesa havia suspeitado, houveram intervenções. E foi feito de forma tão minuciosa que deu para perceber que se esforçaram bastante para esconder. Raquel pergunta se então foram os Lexville. E Marcos diz que ainda não consegue entender por que o Grão-Duque se esforçou tanto nisso. Raquel se levanta da cama e vai até a janela. Marcos pergunta à duquesa que quer que eles continuem a investigação. Raquel questiona por que ele pergunta. Ele não quer? O Grão-Duque não tinha absolutamente nenhum motivo para esconder a sua identidade. Na realidade, se sua identidade tivesse sido revelada, a guerra nem teria acontecido. E isso deixa tudo ainda mais estranho. No fim de tudo, o resultado teria sido o mesmo. Então, por que ele escolheu o caminho mais difícil? Mesmo que através da investigação eles sejam capazes de descobrir o porquê, isso ainda não os ajudará em nada. E também há uma possibilidade de ter algo grande ainda sendo ocultado. Raquel esboça um sorriso. E nesse momento Marcos percebe que então, no fim, a duquesa ainda vai encontrá-lo. Raquel diz que tem muitas coisas que precisam ser conversadas ainda. Sua ajuda, terá salvado, fazer o que ele bem entende. Ela quer saber os motivos dele para toda essa confusão, mesmo que sua resposta seja algo ridículo. Marcos diz saber que ele nunca conseguirá superar essa teimosia da duquesa e do Grão-Duque. Raquel se desculpa. Ela sabe que ele toma decisões pensando no bem-estar dela. Marcos diz que apenas deseja que ela seja feliz. Ele foi devoto à família Agnus por toda a sua vida e fará tudo o que estiver ao seu alcance pelo bem dos Agnus. Então, ela não deve hesitar em fazer o que acha certo. Ela deve seguir seu coração, sua vontade e ser feliz. Isso é o bastante para recompensá-lo e também uma forma de retribuir ao falecido duque, que salvou a terra natal dele. Mas claro, ela deve seguir seu coração, mas não em casos de viver enchendo a cara de bebida. Raquel diz que isso foi há muito tempo e também tinha conspiração por trás. Marcos pergunta se ela gostaria que ele enviasse uma carta ao Grão-Ducado informando a visita dela. Raquel nega. Ela quer chegar de surpresa. Mas Liz aparece por trás e pergunta para onde sua irmã vai. Nervosa, Raquel diz que elas vão juntas. O Grão-Ducado começa a partir desse ponto. Mas é estranho que eles deixaram elas passar sem fazer qualquer verificação.
Antigamente, Raquel conseguia livre passagem por causa do acordo deles, mas esse não deveria mais ser o caso. Isso faria sentido se aquele idiota do Theo tomasse conta dessa parte. No entanto, isso é responsabilidade do Dante. Ele não é o tipo de pessoa que ignora coisas tão óbvias do seu trabalho. Na história original, não tinha muitas partes em que mencionava os Lexville, sendo que tanto o poder quanto a influência do Grão-Duque são coisas que poderiam abalar completamente o rumo daquela história. Mas ele nem sequer apareceu. A única menção do Grão-Duque foi sobre sua morte. Então é um caminho óbvio pensar que ele já estava morto antes do início da história. No entanto, isso é tudo que a Raquel sabe. Nunca foi mencionado como ele morreu e desapareceu completamente. Mas agora, esse é um mundo completamente diferente. O príncipe dele subiu ao trono 10 anos antes do previsto. Não existe mais a história original. A partir de agora, Raquel tem que viver sua vida pensando bem em cada situação e agindo de acordo. Ela fica ansiosa só de pensar. Ao menos ela já lidou com todo o trabalho complicado e só resta resolver esse problema com o Grão-Duque. De repente, Lisa acorda e avisa que tem alguém vindo. Raquel fica confusa e Lisa explica que é o tio Conde e o assistente. Raquel olha para fora, mas não está vendo nada. Mas então ela vê ele surgindo no horizonte. Raquel manda parar a carruagem agora. A carruagem então é parada e Raquel desce. Arthur, todo ensanguentado, chama a duquesa. Raquel pergunta o que aconteceu. Eles estão horríveis. Arthur pede para a duquesa, por favor, salvar o Grão-Duque.